Antes de passarmos propriamente a mensagem desta noite, gostaria de convidar o amado Reverendo Barros que tome assento conosco aqui à frente, para que ao final possa nos conduzir à bênção que Deus tem preparado para nós. Convido a amada igreja que abra suas Bíblias, o livro de Salmo 39. Eu lerei o capítulo todo e será para nós de alimento nesta noite. Salmo de número 39. A vaidade da vida, ao mestre de canto Jedutum, Salmo de Davi. Salmo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e com a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo. Pelo golpe de Tua mão estou consumido. Quando castigo o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim, Senhor, o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Até aqui a palavra do nosso Deus, para a nossa instrução nesta noite. Oremos mais uma vez. Pai amado, já entoamos, ó Pai, vozes ao Senhor como reconhecimento daquilo que o Senhor é e que o Senhor tem feito. Como congregação, ó Pai, já nos unimos em uma só voz, ó Deus, para Te adorar. Sabedores do que somos, ó Pai, já levantamos vozes, implorando pela Sua graça e misericórdia, pelo Seu perdão, ó Pai amado. Como congregação, ó Pai, nós já buscamos o Seu amor neste culto e o Seu perdão. Agora, Deus amado, na Tua presença, ainda, ó Deus, nós imploramos que o Senhor fale conosco nesta noite. Tem misericórdia de nós, ó Pai, pois somos, ó Pai, dependentes do Senhor em tudo. Acima de tudo, da Sua voz e da Sua vontade em nosso ser. Por isso, fala conosco, ó Deus. Eu Te adoro, ó Pai, não hoje, mas sempre, pelo Seu amor derramado aos meus amados irmãos aqui na Igreja da Silva Jardim durante todos os dias. Louvado seja o Teu santo nome, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. É dado ao Salmo a titularidade de Davi ao escrevê-lo.
Se você buscar o título antes do número 39, diz que esse salmo foi escrito por Davi. Interessante que ao escrever este salmo, ele dirige essa carta a um homem que era responsável pela adoração em Israel. Antes do próprio salmo é dito a você que busca um nome ao seu filho que o salmo é enviado a Jedutum. Jedutum era um dos líderes da adoração do povo de Israel. Este salmo a ele é enviado para que Jedutum pudesse dirigir o povo acerca dessas palavras que aqui continha. Abrindo-se um parênteses apenas histórico, vá comigo no livro de 1 Crônicas, deixe marcado ainda aí o livro de Salmo, e vá comigo ao livro de 1 Crônica para nós entendermos um pouco sobre a quem foi dada esta obrigação. 1 Crônicas, capítulo 16, do verso 37 ao verso 43. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. E veja a responsabilidade acerca de quem foi lavrado esse termo. Diz a partir do verso 37, então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf, e a arca do Senhor é a presença do Senhor, e a seus irmãos para ministrarem continuamente. O culto começava e não tinha hora para terminar, para ministrarem perante ele, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos em número de 68. A Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa para serem porteiros. Vá ao verso 43, por favor. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Davi entrega essa responsabilidade a Jedutum, e nós vamos entender esse contexto histórico, para que nós possamos aplicá-lo no contexto em que nós vivemos hoje. Veja que Davi insere Jedutum com uma grande responsabilidade de dirigir o povo de Deus nisso que nós lemos. Ainda em 1 Crônicas, onde você está, vá no capítulo 25, próximo de onde você está, capítulo 25, eu lerei dos versos 1 ao verso 3. Davi, esse a quem é atribuído o salmo, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Amã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netaías e Azarela, filhos de Asaf sob a direção deste, Asaf, que exercia o seu ministério debaixo da ordem do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Eri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpa, com ações de graça e louvores ao Senhor. Davi entrega um salmo, aquele que profetizava ao final do verso 3, que vocês leram comigo, com ações de graça e louvores ao Senhor. Guarda isso. Ele entrega este salmo a esse homem, para que ele, com ações de graça e louvor, levante aquilo que nós estudaremos hoje, daquilo que se era feito lá, por aquilo que Davi passou e nós passamos também. O texto de que nós lemos diz que Davi estava aflito. Pela manhã, você que aqui esteve ou que acompanhou, verificou que a pregação tinha como um dos seus produtos o termo frustração. A frustração que atinge o homem, das expectativas que ele busca e não alcança. Me corrija se eu estiver errado, mas disso foi tratado. E veja que agora à noite, por obra de um conjunto daquele que conduz a igreja, nós caminharemos diante de uma situação
de alguém que estava frustrado, não somente frustrado, mas aflito. Davi, ao escrever este salmo, está em aflição. Davi, ao escrever este salmo, está em grande angústia. Davi, ao escrever este salmo, está como que não sabendo resolver a situação que o cerca. Ele está angustiado. Ele não sabe o que fazer. Neste começo, Davi não sabe o que fazer com aquilo que lhe rodeia. E o primeiro ponto em que nós estudaremos nesta noite e que salta do texto para que nós possamos entender, assim como lá aconteceu com Davi, é que homens e mulheres de Deus, quando em tempos de angústia, podem depositar aos pés do Senhor Jesus Cristo todas as suas preocupações. Davi estava preocupado. Davi estava angustiado. Veja como o texto começa dizendo: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Eu sei tudo o que está acontecendo à minha volta e é horrível. O texto não nos diz o que é, os estudiosos não chegam a um cerne profundo do que seja, mas talvez seja já o final da vida de Davi. Ele está velho, ele está cercado por pessoas que não coadunam com dele do mesmo sentimento que ele teve durante toda a sua vida, e ele toma esse cuidado em dizer: porém mordaça a minha boca, porque se eu reclamar acerca do que está acontecendo, esses que estão à minha volta não entenderão nada, e poderão até se dirigir a Deus dizendo: veja como Davi blasfema. Davi está aflito demais. Ele está dizendo ali: enquanto na minha presença estiver o ímpio, para não pecar com a língua, mesmo vendo tudo o que está acontecendo, eu vou me calar. E olha os termos que o texto vai trazer. Veja no verso 3, que enquanto Davi está calado acerca de tudo isso que ele está vendo, o verso 3 diz: esbraseou-se-me no peito o coração, porque algo está errado. Mas para não pecar contra Deus, não abrirei a minha boca e dirigirei palavras que não poderão voltar com conforto. Deixe o meu coração esbrasear, a minha aflição é muito grande. Ainda diz que, enquanto ele meditava nisso, no verso 3, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. E aqui é uma coisa muito grandiosa que nós precisamos aprender, que de manhã também foi lido. Diz que quando Neemias, e era esse o texto da manhã, se não me falha a memória pela idade, acho que Neemias 2, alguma coisa assim, ele tinha ido para reconstruir os muros. E diz que lá quando ele fora para reconstruir os muros, ele quis ver a situação antes da construção, para que então ele tomasse alguma decisão, e disse que Neemias guardou o seu intento no seu coração. Neemias calou-se. Ele não foi ao seu amigo dizer o que estava acontecendo. Ele não foi ao seu vizinho para dizer o que estava acontecendo. Neemias sabia, os muros não estavam mais diante de Jerusalém, mas ele não foi a ninguém. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Ele guardou no seu coração, entre ele e Deus. Davi faz isso agora. Ele põe mordaça à sua boca para não falar. Ele fecha os seus lábios. Ele não discute na sua mesa presbiterial. Ele não discute na sua mesa eclesiástica. Ele guarda, porque só há um único lugar em que ele pode depositar as suas preocupações: diante de Deus. Veja o que diz o verso 4, diante de toda essa aflição que o cercava. Ele fala assim: disse eu com a própria língua, não ao meu cônjuge, não ao meu vizinho, não ao meu amigo,
disse eu com a própria língua: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, porque as coisas não estão boas. Davi depositou a sua preocupação aos pés do Senhor. É com o Senhor que eu preciso tratar. É com o Senhor que eu tenho que conversar. Davi depositou aos pés de Deus, como nós hoje podemos depositar aos pés de Cristo. Dá-me conhecer. Eu não quero discutir com você. Eu não quero discutir com você. Eu quero que o Senhor, meu amado Senhor Jesus Cristo, eu estou preocupado. Dá-me a conhecer os meus dias e o que será feito disso. Davi derrama o seu coração perante Deus. E aqui no primeiro ponto eu já trago a aplicação prática. Nós precisamos derramar o nosso coração diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam as preocupações do nosso casamento, sejam as preocupações do nosso trabalho, sejam as preocupações com a educação dos nossos filhos, sejam as preocupações com a nossa vida financeira, sejam as preocupações com a nossa saúde, nós temos que dizer: dá-me, meu amado Senhor Jesus Cristo, conhecer a medida dos meus dias. Posto, pelo que sei, não são maiores que a palma de uma mão. Ele vai dizer isso. No verso 5, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Por isso com ele eu não discuto e nada deposito. Mas o Senhor eu busco. Me permita colocar diante do Senhor as minhas preocupações. Davi está fazendo isso. Davi está colocando. Olhe que triste o verso 6. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Com efeito, o homem passa como uma sombra. Uma sombra não tem luz própria. Uma sombra não tem consistência. Uma sombra não tem uma paridade física. E Davi, ao se assentar aos pés do seu Deus, diz assim: eu sou uma sombra. Eu preciso que o Senhor me ajude. Todas as minhas preocupações eu preciso depositar diante dos seus pés. Em primeiro lugar, o texto essa noite nos ensina que o homem e mulher de Deus passa por momentos de angústia. Ele passa, Davi estava aflito. Mas tem em Cristo o depósito dos seus pesados fardos. Dá-me conhecer, Senhor, os meus dias. Eu não tenho onde depositar mais as minhas preocupações. Davi estava angustiado, não queria desonrar a Deus. E veja que Davi já tivera essa experiência em momentos anteriores, por isso essa experiência deve também estar em nossos corações. Volte uma página, talvez, da sua Bíblia, ou talvez nem precise. Aí, se você estiver no capítulo 38 ainda, capítulo 39, vá ao verso 38, vá ao capítulo 38, verso 12. Veja a postura de Davi diante dos fatos que lhe afligiam. Armam ciladas contra mim. Os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço. Qual mudo, não abro a boca. Porque se tiver de me queixar, será tão somente perante o Senhor. Ainda que eu saiba de tudo o que eles fazem contra mim. Pois a ti, Senhor, me espero, tu me atenderás, Senhor meu e Deus meu. Davi coloca a sua frustração, Davi coloca a sua angústia,
Davi coloca o seu medo diante de Deus, que é o único que pode ouvi-lo, porque o homem é só uma sombra. E talvez você ache que experimentar desse cuidado seja algo muito distante. Aqui eu trago uma história que foi trazida de manhã também, e se é uma coisa que me apaixona dentro da nossa igreja, por ela ser tão bíblica, nós podemos utilizarmos dos mesmos exemplos. Se você esteve aqui pela manhã, você viu que o pregador da manhã utilizou o exemplo de Elias. Aqui, nesse caso de Davi, utilizaremos também o exemplo de Elias, se você se preocupa acerca da sua preocupação e de se ela pode estar aos pés do Senhor ou não. Vá comigo ao livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu lerei dos versos 1 até o verso 8. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1. A história é bem conhecida, mas uma palavra nesse texto, além de todas, deve nos chamar a atenção. É a história de Elias logo após a disputa do Monte Carmelo. Lembra Elias, cheio de ironia da sua província intelectual, ele diz, dá um grito aí, vai que seu Deus está dormindo e não quer ouvir. E ele destrói todos os profetas de Baal que estavam lá. Elias retorna, e quando Elias retorna, aparece um fuxiqueiro perto dele. E fuxiqueiro é um negócio terrível, né? Quem é dos mais antigos, reverendo Barros, que está aqui também, lembra as irmãs cajazeiras que existiam? Lembra disso daí? Tinha a novela que tinha lá as irmãs, que aparece um. E veja o que diz lá, a partir do verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, Elias, faça-me os deuses como lhe aprover. Se amanhã, essa hora, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles, amanhã eu te mato, Elias. Você não fez com eles? Eu vou fazer isso com você também. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, foi até Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou quem o acompanhava. Elias tinha medo, tinha preocupações, estava angustiado, estava aflito. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta. Lembra Davi? Dá-me a conhecer os meus dias. Elias diz, basta. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Preste atenção nisso. Deitou-se e dormiu. Como nós fazemos todos os dias. Deitou-se e dormiu. Debaixo de um zimbro, ele estava dormindo. Enquanto ele dormia, veio um anjo e lhe tocou e disse, levanta e come. Deixe as suas preocupações comigo. Eu cuido de você. É isso que o texto está dizendo. Você está preocupado, Elias? Dorme. Dorme. Deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido. Olhou ele e viu, no verso 6, junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. E eu me pego a imaginar esse anjo cozinheiro ali numa pedra, esquentando, porque diz que o pão cozido estava sobre pedras em brasas. E eu imagino o Senhor, nosso Deus, chamando os seus anjos da cozinha e dizendo assim, o que nós temos para hoje? Falou, meu Deus, hoje eu preciso que um de vocês voe até Elias e leve para ele um pão e uma água. Mas por que, meu Deus? Porque Elias está preocupado. Eu vou cuidar dele. Diz que ele deu, comeu, bebeu e dormiu. Voltou, segunda vez, o anjo do Senhor. Eu imagino que talvez ele tenha servido a primeira vez e voltado, batido asas para o céu. Encontrou no caminho e falou, não, volta lá, não terminei de cuidar ainda. Volta lá, fala com Elias, ele está preocupado, Elias é meu.
como vocês são meus. Ele é meu. Volta lá. Voltou a segunda vez, o anjo deve ter voltado, quem sabe bicudo. Já queria ter terminado o seu trabalho. Tinha tanta coisa para fazer na cozinha celestial. Tá bom, eu volto lá. Diz que ele voltou a segunda vez, tocou e disse: Elias, levanta e come, porque o caminho lhe será sobremodo longo. E Davi perguntou: por favor, me permita Deus conhecer os meus dias. E Deus chegou para Elias e falou: anda, porque o caminho é longo. Deposite as suas frustrações nos meus pés. Deixe que eu cuido disso. Diz o texto ainda que levantou-se, pois comeu e bebeu. O anjo deve ter batido asa e voado. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Sabe onde ele caminhou? Até a casa de Deus. Lá nós vamos conversar, Elias. Agora come, deixa que eu cuide de você. Caminha, lá a gente vai conversar. Está bem servido, Elias? Estou, meu Pai amado, o Senhor me deixou a sua palavra, o Senhor deixou os irmãos, o Senhor me deixou a sua lei, o Senhor me deixou os seus juízos. Eu estou bem alimentado. Então agora nós podemos conversar. E ele foi até o monte. Ali entrou numa caverna, passou a noite e veio a palavra do Senhor e disse: Elias, quer conversar? Derrama o seu coração diante de mim agora. Não vai ser com o seu moço, não vai ser com Acabe, não vai ser com Jezabel, não vai ser na escola de profetas, vai ser comigo. Porque homens e mulheres de Deus, quando passam por angústias e provações, podem depositar aos pés do Senhor Jesus Cristo os seus fardos, para que Ele cuide, e pegar o fardo dele, porque o dele é suave e não é pesado. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós podemos levar então todos os nossos pesados fardos aos pés de Cristo. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Portanto, em primeiro lugar, eu pergunto para você, quais são as suas preocupações? Quais são as suas preocupações? Quer abrir a boca? Abra, como Davi abriu, diante de Deus. Abra a sua boca diante de Deus. Em segundo lugar, o texto nos ensina que homens e mulheres de Deus têm em Cristo a sua esperança. Porque você poderia perguntar, por que colocarei aos pés dele as minhas preocupações? Nós colocamos aos pés dele, porque ele é a nossa única esperança. Não é o meu cônjuge, não é o meu vizinho, não é o meu chefe que me sustenta financeiramente. A minha única esperança é Cristo Jesus. Veja que quando ele vai conversar, abrir o seu coração a Deus, alguns teólogos dizem que dali há uma centelha adâmica, quando ele vai conversar com Deus. Entretanto, quando chega agora, se você acompanhar ali no verso 7, essa centelha adâmica é apagada, e ele é tomado pelo único fogo possível que deve consumir o nosso coração, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele pergunta a Deus, e no verso 7 ele diz assim: e eu, Senhor, o que espero? Mais retórico, impossível. Se eu pergunto o que eu espero, é porque eu espero alguma coisa. Eu espero em Ti, pois o Senhor é a minha esperança. Oh, eu deposito aos seus pés as minhas preocupações, meu Deus, porque o Senhor é a minha única esperança.
Não existe. Mas eu estou doente, Deus é o médico dos médicos, e Ele é a única esperança. Mas eu estou perdido financeiramente, e Ele disse que nada faltaria ao justo, e é verdade, porque Ele é a única esperança. Não existe outra esperança, e Davi diz isso. Quando ele sai dessa pessoalidade adâmica e vem para uma pessoalidade de Cristo Jesus em Deus, ele diz: eu sei em quem eu espero, é no Senhor, pois o Senhor é minha única esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, está aqui diante dos seus pés. Não me faça vergonhoso perante os próximos. Não faça isso comigo. Não me faça, ó Deus. Ele está dizendo: eu emudeço, ó Deus, no verso 9, os meus lábios. Agora eu não emudeço mais, porque eu lá atrás o amor da sei. Eu emudeço agora, porque eu dependo só do Senhor. E foi o Senhor que me fez calar, porque agora eu sei que o Senhor é minha única esperança. Não há nada que eu possa cobrar ou subjugar acerca do nosso relacionamento, porque o Senhor não me deve nada. Come, Elias, e vai andar. Come e vai andar. Come, porque o caminho é longo ainda. Você quer saber a medida dos seus dias? Isso não me interessa. Come e anda. É isso que ele está nos dizendo aqui. A minha esperança está em ti. A minha esperança está em ti. Nós não podemos ancorar a nossa esperança em vidas frágeis que nos cercam. Nós não podemos aportar o nosso navio em cais temerosos que não têm fundamento algum. Nós não podemos depositar a nossa vida em invólucros vazios que não se sustentam. Nós não podemos. A nossa vida deve estar em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é o centro disso tudo. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro dessa pregação. Hoje e sempre, Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele que está acima de tudo. Ele, por quem todas as coisas foram feitas. Ele, por quem eu e você fomos feitos. Porque quando ele diz todas as coisas, ele está dizendo nós. Nós feitos por Ele, para a glória dEle. Ele, o Senhor, é a minha esperança. Talvez você não tenha essa experiência e se questione como você se questionou acerca do depósito das suas preocupações. E vimos o que Ele fez com Elias. Deixe-me trazer um texto do Novo Testamento, em Mateus, capítulo 12, do verso 15 ao 21. Mateus, capítulo 12, do verso 15 ao 21, diz assim: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Salvo memória, o texto anterior fala do homem da mão ressequida. Era um sábado, a discussão da ovelha, cura, não cura, cura, não cura, curou. Aí os fariseus, daquele sentimento próprio deles sobre todas as curas, já queriam questionar por ser sábado. Jesus, sabendo disso, diz lá no verso 15: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-os, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Somos nós. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Cristo, a nossa esperança. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Tem uma nova versão, a NA, que é a nova
Acho que é revista corrigida, atualizada, lei atualizada. Hoje a gente tinha um monte de versão. E nessa versão ele diz assim, nesse finalzinho que nós vemos, e no seu nome esperarão os gentios, nessa versão se diz assim, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Olha lá. NA, essa mesmo. Obrigado, Rafael. Ele diz, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança, porque em nenhum outro há esperança. Em segundo lugar, o texto nos ensina que homens e mulheres de Deus, que depositaram as suas preocupações diante dos seus pés, têm em Cristo Jesus a sua esperança. Davi encontrou o refúgio para a sua alma em Deus. Nós encontramos o refúgio em Cristo Jesus. Precisamos voltar os nossos pensamentos que nos afligem, pensamentos que nos aquietam, pensamentos que nos angustiam. Nós vamos voltar esses pensamentos sem esperança para Cristo Jesus, a nossa esperança. O meu casamento não tem mais solução, esperança. Eu não consigo encontrar um emprego, esperança. A doença aflige o meu lar, esperança. Eu não sei como eu conduzo a educação dos meus filhos, esperança. Cristo é a nossa esperança. E aqui vai a segunda aplicação prática desta noite. A primeira acerca das provações, nós vamos colocar diante de Deus. A segunda aplicação prática, no que você tem colocado a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Nos títulos do BRB lá? Ali está a sua esperança. Aonde você tem colocado? Num saquetel vazio? E por isso você acha que dará conta disso? Em segundo lugar, aplicação prática. Nós precisamos colocar a nossa esperança em Cristo Jesus, desde a hora em que vamos dormir, porque o pão está assado na pedra e a água está posta ao lado. Levanta e come e volta a dormir, porque aos meus eu dou, enquanto eles dormem. Em terceiro e último lugar do texto que nós lemos, nos apresenta que homens e mulheres de Deus que depositaram as suas preocupações aos pés de Cristo, que é a nossa única esperança, encontra nele graça e misericórdia. Veja como Davi termina o seu salmo, verso 12 e 13, ouve, Senhor, a minha oração. O Senhor é minha única esperança, por favor, ouve. Escuta-me quando grito por socorro. Eu estava mudo, mas imploro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à sua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o seu olhar, ó Deus, ser propício a mim, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. A minha esperança em Cristo Jesus traz graça e misericórdia. Ouve. Veja que quando o salmista trata de lágrimas, é interessante imaginarmos que as nossas lágrimas têm um caminho especial quando o trato é num diálogo com Deus. Pense nisso. Quando nós derramamos o nosso coração diante dEle, confiando nele por ser a nossa única esperança, com lágrimas, essas lágrimas encontram um caminho muito especial até Deus. Ele disse isso, ele disse lá, não te emudeças, não fique quieto diante de mim. Eu estou depositando diante do Senhor a minha angústia. Com lágrimas eu estou te buscando. Eu estou te buscando com lágrimas. Davi se apresenta humildemente diante de Deus e fala, ouve Deus, ouve a minha oração.
É Davi, é o rei de Israel, aquele que já havia conquistado tudo em nome de Deus, aquele cujo filho construiria o templo, é Davi. Ele chega com lágrimas diante dele. Ele fala: escuta-me quando grito por socorro. As nossas lágrimas, meu amado irmão e minha amada irmã, correm ao nosso amado Senhor Jesus Cristo de uma maneira muito especial. E talvez você não tenha tido a experiência de se derramar aos seus pés, os seus fardos. E nós vimos com Elias. E talvez você não tinha tido a experiência de uma confiança total em Cristo Jesus. E nós já vimos isso também no segundo ponto, daqueles que confiam nele. Por último, nós podemos saber que as nossas lágrimas têm um caminho especial. Vá comigo ao Novo Testamento. Afinal, é nele que nós esperamos, em Cristo Jesus. Vá comigo ao livro de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Por que oraria ele? A resposta, a esperança mesmo, a graça, a misericórdia. Lucas capítulo 7, do verso 11 até o verso 13. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos, numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, compadeceu-se dela e disse: não chore. Eu sou a ressurreição e a vida. Não chores, e nenhum outro mais há salvação. Qual é a sua preocupação, mulher? O meu filho morreu. Ele não diz nenhuma outra palavra. Ele diz: não chores. Eu vi as suas lágrimas. Davi disse: não se emudeça, Deus, comigo, pois em lágrimas grito por socorro. Ele diz: não chores. Diante das suas provações, não chores. Em João capítulo 20, do 11 ao 15, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Maria, mãe de Jesus. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. João capítulo 20, a partir do verso 11. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, Maria, por que você chora? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde é que eles o colocaram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Por que choras? Todas as suas preocupações estão diante de mim todos os dias. Nem por isso eu já vi beleza maior, nem Salomão se vestiu tanto, como isso que você vislumbra na relva agora. Homens e mulheres de Deus. Em terceiro e último lugar, encontra em Cristo graça e misericórdia, porque muitas vezes, diante da amargura, nós nos inclinamos a murmurar, nós nos inclinamos a reclamar. Davi no começo disse o quê? Porei mordaça à minha boca e não falarei nada. Mas nós temos muitas vezes essa ideia de querer murmurar, buscar as nossas próprias soluções para as situações da vida. Davi colocou mordaça em sua boca. Nós devemos pedir alívio e direção diante das nossas preocupações. Eu acho esse texto maravilhoso. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim.
E muitos o repreendiam para que se calasse ao cego Bartimeu, vocês lembram disso? Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque em ti está a minha esperança. Que Deus te abençoe, não somente hoje, mas sempre. Que sempre coloquemos diante dos seus pés as nossas preocupações, dizendo a Ele que Ele é a nossa única esperança. E com esse reconhecimento total de dependência, recebamos graça e misericórdia, porque a nossa vida é como um palmo, o tamanho do palmo de uma mão diante de Deus. Amém?